Então, simbora, muito boa noite. Vamos lá, dar continuidade aí à geometria espacial para cilindro. Então, qual é a definição de cilindro? Como é que a gente vai trabalhar aqui sobre cilindro? Veja só, a gente vai focar aqui para o vestibular com um cilindro circular, tá? Existem cilindros que não são circulares, tá? Existem alguns cilindros que não são circulares, mas o cilindro que a gente vai trabalhar é justamente o cilindro circular. A gente nem precisa estar dizendo, dado um cilindro circular. Quando falar de cilindro, a gente já vai estar subentendendo que é um cilindro circular. Mas saibam que existem cilindros que não são circulares. Tipo, existe o cilindro elíptico, existe o cilindro parabólico, existem outros tipos de cilindro. É só no lugar de colocar um círculo, você coloca uma elipse, enfim, colocar uma parábola, colocar uma curva qualquer. Então, como é que a gente vai definir o que é que vem a ser um cilindro circular? Porque para a gente, para o Enem, e para os vestibulares em geral, cilindro circular. Então, qual é a definição de um cilindro circular? Então, vê só. Imagine que você pegue aí, imagine que você tenha, certo? Imagine que você tenha dois círculos idênticos paralelos, tá? Dois círculos idênticos situados em dois planos que são paralelos. Beleza? Então, se eu pegar dois círculos idênticos, paralelos, idênticos, e ligar todos os pontos de um círculo a todos os pontos do outro círculo, independente dos círculos estar um em cima, um embaixo, do lado do outro. Então, se eu pego todos os pontos de um círculo e ligo a todos os pontos de um outro círculo idêntico em paralelo, esse sólido que eu construo é justamente um cilindro. Tá certo? Então, cilindro circular seria justamente isso. É um sólido, certo? Um sólido bem comum, né? Então, a gente encontra cilindro se a gente pegar uma latinha de refrigerante, se a gente pegar um cano, se a gente pegar um batom, se a gente pegar... Enfim, tem N situações que você vai encontrar um cilindro. Um piloto, uma garrafa, uma garrafa, uma caneca, caneta. Então, tem várias coisas que têm formato de cilindro. Então, se você olhar aí, provavelmente você vai encontrar algum formato de cilindro. Então, isso é que vem a ser um cilindro circular. Tá joia? Bom, quais são os elementos que um cilindro tem? Vem comigo. Primeiro, esses círculos que a gente tem aí na base, que são da definição, vão ser justamente as bases do cilindro. Então, olha só. Cada círculo desse, cada círculozinho desse daí, cada círculozinho desse vai ser justamente a base de um cilindro, certo? Então, cada círculo desse é a base. E, obviamente, todo cilindro ele vai ter duas bases, uma em cima e embaixo, uma na esquerda e na direita, tanto faz. Beleza? Então, sempre duas bases. Então, o cilindro ele sempre tem duas bases. Então, tá aí, base. Joia? Aí, que mais o cilindro tem? A gente comentei agora com vocês, né, que os cilindros, os círculos que formam a base, eles se encontram em planos paralelos. Então, se eu pegar a distância entre esses dois planos, o que a gente vai ter é justamente a altura do cilindro. Então, a altura do cilindro é justamente a distância entre os dois planos em que as bases se encontram. De boa aí, que aqui é a altura do cilindro. Tranquilo? Bom, o que mais o cilindro tem? Vamos lá. Se as bases de um cilindro circular são círculos, então nós temos o raio. Então, ó, eu tenho esse raio, que tanto faz ser chamado de raio da base, de raio do círculo, ou raio do cilindro, ou simplesmente raio. Claro? Dizendo aí se tem alguma dúvida. Bom, o que mais um cilindro tem? Vamos lá, preste atenção. Se as bases são círculos, eu tenho, na verdade, os centros desses círculos, que são os centros das bases. Aí veja, se eu pegar uma linhazinha imaginária, como vocês estão vendo aí, ó, passando por isso que está tracejado,
essa linhazinha imaginária passando pelos centros das bases de um cilindro é justamente o que nós chamamos de eixo do cilindro. Eixo. Então, o eixo do cilindro é justamente uma linha imaginária que passa pelos centros das bases. E esse eixo do cilindro, certo, vai servir para que a gente possa diferenciar esses dois cilindros que vocês estão vendo aí na telinha, tá? Vejam que o primeiro cilindro, o cilindro aí da esquerda, vejam que o eixo ele vai estar formando 90 graus com as bases, certo? Vejam que você tem aí, ó, o eixo do cilindro formando 90 graus com as bases, no primeiro caso. Ó, no cilindro aqui da esquerda, o eixo ele está formando 90 graus com as bases. O eixo é perpendicular às bases. Enquanto que no segundo cilindro, aqui o da direita, vejam que o eixo não forma 90 graus com as bases, forma um ângulo diferente de 90. E isso diferencia esses dois cilindros, tá? Fazendo com que o primeiro cilindro, se ele formar 90 graus, se o eixo formar 90 graus com as bases, a gente diz que esse primeiro cilindro é um cilindro reto. Então, esse cilindro da esquerda, ele é um cilindro reto, tá? Enquanto que o cilindro da direita, ele é um cilindro oblíquo. Cilindro oblíquo. Então, você tem um cilindro reto e um cilindro oblíquo, e acho que é bem tranquilo você saber que o cilindro que a gente vai trabalhar mais, obviamente, é o cilindro reto. Na verdade, pessoal, Clarinho, pode ter questão de cilindro oblíquo? Pode tudo no Enem, pode tudo. Mas normalmente as questões de cilindro envolvem cilindro reto. Ok? E se você pegar uma linhazinha, preste atenção, pegando um ponto da base de cima e traçando por cima da superfície, tipo assim, ó, imagina aqui o cilindro, por cima da superfície lateral do cilindro, se eu traçasse uma linhazinha assim, ó, por cima da superfície lateral. Se eu pegar um cilindro aí e traçar essa linhazinha, ó, por cima da superfície lateral, paralelamente ao eixo, essa linhazinha é justamente a geratriz do cilindro. Então, o que é a geratriz? A geratriz é uma linha por cima da superfície lateral, paralelamente ao eixo, tá? Aí, se você pensar, Kleber, então quer dizer que a geratriz é o mesmo tamanho da altura? Nem sempre, né, gente? O da esquerda é. A geratriz e a altura têm o mesmo tamanho. O cilindro da esquerda. A geratriz e a altura têm a mesma medida, certo? Mas no cilindro da direita, percebam que a geratriz, presta atenção, no cilindro da direita, o que é que eu posso falar sobre a geratriz? Ó, olha o que acontece com a geratriz do cilindro da direita. Essa geratriz não é igual à altura. Então, se você tem um cilindro reto, a altura e a geratriz têm o mesmo tamanho. Lembrando que a geratriz é justamente uma medidazinha por cima da superfície do cilindro, certo? Seria justamente se eu imaginar o rótulo de uma garrafinha, por exemplo, assim, onde eu passar a colinha aqui, ó, onde eu passo a cola, digamos assim, para amarrar o rótulo, uma linhazinha dessa que seria justamente a geratriz do cilindro, que tem a mesma medida da altura, se o cilindro for reto, mas se o cilindro for oblíquo, a geratriz ela é maior do que a altura, tá? E eu coloquei aqui, mas por curiosidade, não é que o vestibular vai cobrar o que é diretriz, mas diretriz é simplesmente o nome da curva que faz a base do cilindro. Como assim? Vê, aqui, ó, a linhazinha, que no caso aqui vai ser um círculo sempre, porque a gente está falando de cilindro circular. Essa linhazinha, essa curva que é a diretriz. Aí, se você pegar um cilindro que a curva, que essa diretriz, que essa base for uma elipse, você teria um cilindro elíptico, tá? Então, tá aí o que é um cilindro. É mais fácil do que prisma, tá? É bem tranquilo esse assunto. Mas só para relembrar, para resumir isso que vocês estão vendo, cilindro principal que a gente vai trabalhar, o reto,
Vamos trabalhar mais com cilindro reto. O oblíquo pode acontecer de ter uma questão, mas não é comum. As questões são de cilindro reto. E a gente tem o raio e a altura. Kleber e a geratriz. Mas, gente, se o cilindro é reto, a altura e geratriz têm o mesmo tamanho. Agora, se você tiver um cilindro oblíquo, é óbvio que você deveria ter inclinação. Aí você pode trabalhar com um pouquinho de trigonometria e tudo mais. Tá certo? Então, tá aí o que é um cilindro reto, tá aí o que é um cilindro oblíquo. Então, aí os elementos de um cilindro. Certo? Bom, agora, o que é que eu tenho que saber calcular de um cilindro? Assim como a gente tinha que calcular lá em Prisma. A gente precisa saber calcular as áreas e a capacidade, né? A área e volume. Então, do mesmo jeito que quando a gente estava em Prisma lá na sexta-feira, eu disse para vocês que era importante você abrir o Prisma, você planificar um Prisma em cilindro também. Então, eu preciso enxergar como é que fica o cilindro quando eu abro ele, quando eu planifico o cilindro. Então, se eu pegar um cilindro e planificar, o que é que vai gerar? Vamos ver? Então, olha só. Planificar. Alguma dúvida nessa telinha, gente? Tudo certinho, tudo certinho. Deixa eu ver que eu não dei boa noite, chegou depois. Boa noite, Camila. Boa noite, Luca. Boa noite, Luana. Boa noite, Malu. Eu dei boa noite. Boa noite. Bom, de boa, o que é um cilindro? Tudo certo? Boa noite, pode responder se quiser já. Então vamos lá, adiante. Boa noite, Kleber. E agora sim, agora melhorou. Então vamos pegar um cilindro aí, agora. Vamos pegar um cilindro aí, vamos abrir esse cilindro, vamos planificar o cilindro, tá? Vamos ver essa planificação do cilindro. Planificação do cilindro. Lembrando, para quem não pegou a aula ainda, que não assistiu a aula de quinta, de sexta, a gente vai terminar o nosso programa aí umas 4, 5 semanas antes do Enem, tá certo? E aí, caso não consiga, sei lá, terminar em 5 semanas, não vou passar mais semana, vou marcar aula extra. E a gente vai ter 4, 5 semanas só de revisão geral para o Enem. E depois revisão também geral para o SSA, certo? Beleza? Então, se liga aí. E aí depois a gente vai ter uma revisão bem massa, no mesmo horário, direitinho. Vamos lá. Então, vê se vocês se ligam aí o que, é que acontece quando eu abro um cilindro. Acho que todo mundo já planificou um cilindro alguma vez na vida, já? Abrir um cilindro, planificar um cilindro, é você pegar, sei lá, qualquer embalagem circular e abrir. Então, olha aí o que acontece quando eu pego um cilindro e planifico, que a partir daqui eu vou descrever o que é que eu preciso saber calcular em um cilindro. Então, vamos lá. Imagina esse cilindro daí. Esse cilindro que eu estou pegando é um cilindro reto, como eu já disse para vocês. Eu não vou estar escrevendo mais não, mas a gente só vai trabalhar com cilindro circular. E esse cilindro aqui eu estou pegando um cilindro circular reto. Então, ó, se eu abro um cilindro aí circular reto, olha o que acontece aí. Se eu estou abrindo esse cilindro, como vocês estão vendo aí. Então, olha só. Peguei um cilindro de raio R de altura H e vou abrir. Deixa eu pegar um cilindro e abrir. Esse aqui dá até para abrir ainda. Vou pegar uma tesoura para mostrar para vocês. Se eu pegar um cilindro, certo? Tá aqui um cilindro. Mas todo mundo já fez isso alguma vez na vida, né? Já pegou um cilindro e abriu. Ou abriu a embalagem de biscoito, ou arrancou o rótulo de uma garrafa de refrigerante, enfim. Então, se eu pegar um cilindro e abrir, ó, imagine que eu posso abrir aqui um cilindro. Então, se eu pego um cilindro e abro, olha o que acontece. Eu formei um retângulo. Tá vendo? Dá para ver tranquilo, né? Acho que na telinha aí dá para você entender também. Então, se eu pego um cilindro, e abro o cilindro, eu gero um retângulo. Claro, isso é a superfície lateral do cilindro, um retângulo.
E além desse retângulo, que é a superfície lateral, eu tenho as duas bases, né? Que são dois círculos. Tá joia? Então, tá aí o que é que acontece quando a gente faz a planificação, quando a gente abre um cilindro. Deu para entender? Pegou um cilindro. Pegou um cilindro montadinho. Se eu abro um retângulo e teria as duas bases. Agora, olha direitinho. Quais são os elementos que aparecem quando eu planifico? Olha só esse retângulo aí, como é que ficaria quando eu abro esse cilindro. Então, ó, abrindo o cilindro, a superfície lateral dá um retângulo. Então, ó, se liga. A superfície lateral de um cilindro dá um retângulo. E as duas bases são dois círculos idênticos. Então, na base, tranquilo, né? Círculo de raio R. De boa. Agora, esse retângulo que é a superfície lateral do cilindro, o que é que ele tem? Vamos. Olha direitinho. Quando eu abrir, olha direitinho, olha direitinho. Esse ladozinho ó, do retângulo da superfície lateral, esse ladozinho, quando eu monto o cilindro, perceba que ele se curva e forma exatamente a base do cilindro. Então, o comprimento dessa circunferência aqui da base, o comprimento da circunferência da base, quando eu abro o cilindro, vira o lado desse retângulo. Joia? Então, abrindo o cilindro, isso aqui é justamente o que esse lado do retângulo? Esse lado do retângulo é o comprimento da circunferência da base. E como é que a gente calcula o comprimento de uma circunferência, gente? A gente sabe que o comprimento da circunferência, 2π vezes o raio. Então, ó, para você não estar simplesmente, vou ter que decorar muita fórmula, não. Pensa no que eu estou dizendo, pensa, raciocina, como está fazendo aqui. A gente sabe a área do círculo, sabe, né? Como é a área de um círculo? πr ao quadrado. E a gente sabe o comprimento de uma circunferência, que é 2πr. Então, se eu sei o comprimento da circunferência, se eu sei a área do círculo, eu sei tudo de cilindro. Basta interpretar. Não fica querendo decorar aquelas fórmulas, milhares de fórmulas, não. É só entender. Lembra, quando for calcular a área de um cilindro, mesmo se não tiver um papel, se não tiver qualquer coisa, pensa numa folhinha de papel, ó, dobra a folhinha, se abre, forma um retângulo. Esse retângulo é a superfície lateral do cilindro. Então, 2πr por h. É assim que eu vou fazer para a gente trabalhar com a superfície lateral de um cilindro. Se ligaram com o raciocínio? Superfície lateral de um cilindro é um retângulo 2πr por h. Frio. E aí, vendo isso, você calcula o que você quiser. O que é que eu tenho que calcular de tradicional, digamos assim, de um cilindro? Então, vamos escrever aí o que seria tradicional. Inclusive, na fichinha de vocês, eu deixei esse branco para vocês preencherem. Então, quem está anotando, está anotando. Quem não está anotando, depois pega esse material que eu coloco no grupo de vocês, né? Então, olha só. O que é que eu tenho que saber calcular de um cilindro? Vai, vem comigo. Então, eu preciso saber calcular a área da base. Eu preciso saber calcular a área lateral, se bem que isso são coisas que vocês têm que entender. Se você, por acaso, simplesmente foi pegar uma aula de cilindro, foi estudar e ficou querendo decorar as fórmulas, tá errado. O certo é você entender de onde é que essas coisas estão vindo, tá? Então, entendam que é calcular a área da base de um cilindro. Ó, como a gente está com um cilindro circular, então, calcular a área da base é calcular a área de um círculo. Lógico? E a área do círculo, como é que é? A gente viu, inclusive, na quinta-feira, não foi? Foi uma aula de áreas. Então, a área da base, a área de uma base. A base, a área da base, só pega uma base. Então, a calcular a área da base é calcular a área de um círculo. E a área de um círculo a gente calcula como πr ao quadrado. Ficou claro? A área da base é calcular a área de um círculo desse. E calcular a área de um círculo, π raio ao quadrado. Estão vendo que é de boa?
Então, esse é o raciocínio que a gente precisa ter para calcular a área da base de um cilindro. Certo? Vamos seguir? Área lateral. Como é que é calcular a área lateral de um cilindro? Vamos ver? Então, preste atenção. Área lateral de um cilindro. Vê. Área lateral de um cilindro, gente, é você entender. Quando for calcular a área da superfície lateral de um cilindro, eu estou calculando a área de um retângulo. E a área de um retângulo, base vezes altura. Mas quem é a base, quem é a altura aí dessa superfície lateral do cilindro? Vamos lá? Base e altura do cilindro é sempre quanto? Vai. 2πr por h. Então, se eu quero calcular a área lateral de um cilindro, 2πr vezes h. É assim que eu vou calcular a área lateral de um cilindro. 2πr por h. Entenderam? Não é decorar, vou decorar que a área lateral é 2πrh, vou decorar que a área da base é πr ao quadrado. Não, você vai pensar. Você vai raciocinar como é que isso se chega. Tá beleza? Vai raciocinar como é que isso se chega. Vai raciocinar como é que isso se chega. Então, quando for calcular a área lateral de um cilindro, você pensa que seria a área lateral, é que seria calcular a área de um retângulo. Aí, quando você pensa, quando você lembrar que o cilindro se abrindo fica 2πr por h, acabou. Você calcula a área lateral de maneira tranquila. Certo? Área total. É muito improvável que você encontre qualquer questão de qualquer vestibular hoje em dia. Muito improvável. Pode até acontecer, os caras podem fazer de tudo. Mas é muito improvável que chegue uma questão dizendo assim: calcule a área total. Meu amigo, isso é muito improvável, muito improvável. A gente ainda escreve só para complementar mesmo. Mas é você olhar para a situação, pô. Porque às vezes o cara vem e diz assim: ah, eu quero calcular quanto sei lá, de cerâmica eu gastei para fazer uma caneca. Irmão, se for fazer uma caneca cilíndrica, não tem tampa. Então não tem área total de um cilindro, mas tem área total da caneca. Então entender o que é área total é pensar o que é área total. É pegar a área de tudo que tem. E no caso do cilindro, é só olhar. O que é que seria pegar a área total do cilindro, meus amores? É pegar a superfície lateral e as duas bases. Então, se eu quero calcular a área total de um cilindro, o que é que eu vou fazer? Vamos lá para calcular a área total de um cilindro. Eu vou pegar a lateral do cilindro. Então, a área total do cilindro é a área lateral mais as duas bases, mais duas vezes a área da base. Isso aqui é pegar a área total. Mas nada de gravar isso aqui, tá, gente? Nada de gravar. A única coisinha que vale a pena a gente gravar, que a gente já sabe lá de prisma, é como calcular o volume. Como é que eu vou fazer para calcular o volume de um cilindro, pessoal? Então, olha só. Para a gente calcular o volume de um cilindro, eu vou fazer o mesmo jeito que eu calculei o volume do prisma. Mesmo jeito. Bora lá. Sexta-feira, como foi que a gente viu para calcular o volume de um prisma? Volume de um prisma é só fazer o quê? Que é do mesmo jeito para o volume de um cilindro, área da base vezes a altura. Então, se eu quero calcular o volume de um cilindro, olha só, a área da base, uma base só, a área da base vezes a altura. É assim que eu vou calcular o volume de um cilindro, que fica do mesmo jeito que o volume de um prisma, tá? Só que com uma vantagem, né? Olha só, a área da base de um cilindro circular é sempre calculada do mesmo jeito. Como é que fica a área da base de um cilindro circular? A área da base de um cilindro é πr ao quadrado, né? Assim, gente? Então, você pode escrever o volume, área da base, πr ao quadrado vezes a altura. Mas pensa sempre, área da base vezes a altura.
Então, tá aí como é que planifica um cilindro, tá aí o que eu tenho que saber calcular de um cilindro, tá? Outro detalhe, saber planificar é bem importante também, sabe por quê, gente? Porque às vezes tem questões tipo assim, ó, tipo assim. Imagine que você queira, que você quisesse tipo o seguinte. Vou só rabiscar aqui, depois eu vou apagar. Se eu quisesse calcular, como já aconteceu mais de uma vez, qual é a distância de uma formiguinha caminhando de um ponto daqui para um ponto daqui, por cima da superfície do cilindro. Então, vejam, se você precisa resolver uma questão desse estilo, se vocês encontrarem uma questão desse jeito, que a gente vai ter na revisão, se eu pegar aqui um ponto A e para vir para um ponto B, aqui por cima da superfície do cilindro, eu não consigo fazer isso com um cilindro assim montado. Você resolve esse tipo de questão planificando, abrindo o cilindro. Então, se eu abro o cilindro, calcular a distância aqui de um ponto A para um ponto B é a mesma coisa que calcular a distância aqui de um ponto A para um ponto B. E aí, quando você planifica, essa distância fica através de um segmento de reta, que você pode calcular aplicando o teorema de Pitágoras. Aí, geralmente, tem alguma informação para você descobrir essa distância daqui para cá. Então, se liga nessa ideia. Planificar um cilindro também serve para isso, para você calcular distâncias entre dois pontos que estejam por cima da superfície. Você planifica e faz o cálculo. Massa? Vamos adiante? O que mais a gente precisa saber de um cilindro? Vamos ver. O que mais a gente precisa conhecer aí sobre um cilindro? Vê? Bom, a gente precisa também conhecer como é que a gente faz para dar um corte pelo meridiano de um cilindro. Como é que a gente faz uma secção meridiana de um cilindro? Vamos entender o que é uma secção meridiana? Vamos para a próxima telinha. Olha só. Secção meridiana. O que eu quero por enquanto, só eu vou focar nele. Já disse para vocês, vou só relembrar mais uma vez. A gente está trabalhando com um cilindro circular reto, tá? Então, olha só. Que danada é a secção meridiana? Bem, existe a secção transversal do cilindro. Eu não preciso nem escrever aqui, que a secção transversal seria simplesmente você pegar um cilindro e cortar paralelo à base. Mas o que eu quero é falar dessa secção, que é a secção meridiana, que é uma secção que de vez em quando vocês encontram questões envolvendo ela. A secção meridiana é assim, presta atenção, terceiro ano. Imagine que você tem um cilindro. Então, tá aqui, como vocês estão vendo, deixa eu botar o laserzinho. Vocês estão vendo aqui um cilindro. Oh, vocês estão vendo aqui um cilindro circular. Estão vendo ou não? Cilindro aqui, ó, circular. Olha para esse cilindro. E você está vendo aqui o eixo desse cilindro. Tá vendo? Eita, terminei apagando aqui. Então, se você olhar cilindro circular reto. Bom, se você pegar esse cilindro aqui circular reto e cortar, imagine você traçar um plano contendo o eixo do cilindro. Então, seria pegar um cilindro como esse. Imagine que eu tenho o eixo do cilindro. A gente já sabe que um eixo é uma linhazinha passando pelos centros das bases. E eu vou cortar por um plano assim, ó, contendo o eixo do cilindro. Diz. Então, se eu passo um plano cortando esse cilindro pelos eixos, certo? Se eu faço esse corte daí, aí qual é a figurinha que vai aparecer? E é justamente esse corte que vai ser a secção meridiana de um cilindro. Secção meridiana porque ou seção tanto faz, com C ou sem um C, ou com C ou sem um C. Uma secção dá um corte. Meridiana é quando é contendo o eixo do cilindro. Então, se você fizer um corte contendo o eixo do cilindro, como vocês estão vendo aqui, ó, imagine aí um plano alfa
né? Está em um plano alfa, cortando o cilindro pelo eixo. Aí o que é que acontece? Essa figurinha que você encontra aqui, ó, a interseção do plano com o cilindro, certo? Essa interseção do plano com o cilindro, esse retângulo que vocês estão vendo aí, tá joia? É justamente a secção meridiana do cilindro. Ficou claro? Tranquilos? Então, de novo, o que é a secção meridiana do cilindro? É um corte obtido pelo cilindro pelo eixo. Aí, a secção meridiana, como vocês estão vendo, é esse retângulo. Esse retângulozinho é que é justamente a secção meridiana. Certo? E é um retângulo porque eu estou com um cilindro reto. Agora, vejam as dimensões desse retângulo. Clebinho, se o cilindro não for reto, se o cilindro for oblíquo, essa secção meridiana seria um paralelogramo, é? É, né, gente? Pode ser, né? Pode ser outras coisas também, né? Se o cilindro for oblíquo, se eu der um corte assim, a figurinha que eu vou encontrar é um paralelogramo, né? Então, a secção meridiana seria um paralelogramo. Então, se liga nisso. Bom, então vamos lá. Todo mundo se ligou que as dimensões desse retângulo seriam 2R por H. Todo mundo está vendo isso. Aqui é 2R. Olha lá. R, R. E essa altura daqui, ó, é exatamente a altura do cilindro. H. Então, o que é a secção meridiana de um cilindro? Vai. É um retângulo, se o cilindro for reto, é um retângulo 2R por H. Entende a lógica do nome e olha para o cilindro. Acabou-se 2R por H. Beleza? Agora, essa secção meridiana é um retângulo? É. Mas esse retângulo poderia ser um quadrado, não poderia? Poderia. Esse retângulo poderia ser um quadrado. E se esse retângulo ele é um quadrado, se esse retângulo é um quadrado, essa secção meridiana, sendo quadrado, faz com que esse cilindro receba um nome especial. Que aí eu vou colocar aqui. Importantíssimo a gente saber. Vou botar aqui embaixo. Importante. Olha só. É bem importante que a gente observe o seguinte. Se a secção meridiana, atenção, se a secção meridiana de um cilindro for um quadrado, então se a secção meridiana de um cilindro for um quadrado, se a secção meridiana de um cilindro for um quadrado, dizemos que o cilindro é equilátero. Certo? Então, se a secção meridiana de um cilindro for um quadrado, dizemos que o cilindro é equilátero. Aí a gente pode até escrever isso aqui de outro jeito, né? Pode escrever até assim, né? Aqui embaixo. Outra maneira de escrever. Então, outra maneira. Cilindro equilátero. O raciocínio é isso. O cilindro equilátero é quando a secção meridiana for um quadrado. É aquele cilindro que quando a gente olha de frente, a gente vê um quadrado. Tá? Então, eu posso dizer que o cilindro equilátero, outra maneira de falar isso é importante, é um cilindro reto. Olha lá. É um cilindro reto em que a altura é o dobro do raio. Outra maneira de falar o que é um cilindro equilátero. Então, vamos destacar isso daí. Então, cilindro equilátero
é um cilindro reto em que a altura é o dobro do raio. Isso é que vem a ser um cilindro equilátero. É fácil? Então, às vezes, a gente encontra uma questãozinha ou outra que vem falando, não é algo tão comum, não, mas é algo bem importante. Então, se você pega uma questãozinha falando de um cilindro equilátero, é justamente disso que está se tratando. É um cilindro reto, então, se é reto, você já sabe, o eixo forma 90 graus com as bases, em que a altura é o dobro do raio, certo? Em que a altura é o dobro do raio. Joia? Beleza, 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 beleza. Alguma pergunta nisso daí, gente? Então vamos lá adiante. Veja. Cuidado para não querer colocar em todo cilindro que a altura é o dobro do raio. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Quando vem uma questão falando, dado um cilindro equilátero, aí você vai entender que é um cilindro em que a altura é o dobro do raio, somente se o cilindro for equilátero. Beleza? Boa, Luca. Ficou claro? Dúvidas nisso? Agora, algumas observações em relação a esse cilindro equilátero. Por que esse cilindro equilátero ele é chamado a atenção? Quais são as formas que a gente encontra, certo? Em termos de cilindro equilátero. Então, olha só, a gente encontra, por exemplo, uma lata de milho, uma lata de leite condensado. Na verdade, preste atenção que eu vou falar sobre cilindro equilátero. O cilindro equilátero, ele é também chamado de cilindro ótimo. O que é que isso quer dizer? É assim, imagine que você queira vender, sei lá, 100 gramas de milho numa lata cilíndrica, 100 gramas. O cilindro pode ser estreitinho, pode ser mais gordinho, pode ser de várias formas. Posso montar infinitos cilindros diferentes, tendo lá uma capacidade para 100 gramas de milho. Agora, qual é o cilindro que, deixando o volume fixo, deixando a capacidade fixa, tem menor área superficial? Então, o cilindro que, dado um volume qualquer, volume fixo, o cilindro que tem menor área superficial é o cilindro reto. Então, se eu disser assim, eu quero cilindro, se eu pegar um cilindro eu vou colocar leite condensado, quero vender em embalagem de 150 gramas. Qual é a embalagem que tem menos custo de material, que gasta menos material para fazer? É justamente quando o cilindro ele for equilátero, tá? Então, cilindro equilátero, tem falado reto, né? É equilátero. Então, cilindro equilátero é o cilindro ótimo. Cilindro equilátero é aquele cilindro que, dado um volume fixo, dado uma quantidade fixa de produto que você queira colocar numa embalagem cilíndrica, tá? O que gasta menos material para fazer é o cilindro equilátero. Por isso que ele é um cilindro que tem que ser chamado a atenção, um cilindro que tem que ter destaque, ok? Beleza? Vamos pegar exercícios sobre cilindro? Então, vamos pegar algumas questõezinhas aí para a gente aprender bem direitinho sobre cilindro. Então, vejam que nessa listinha eu coloquei menos questões para que vocês não gastem tanto tempo com cilindro, né? Então, coloquei aí só 15 questõezinhas, dá para vocês fazerem todas. Vou fazer algumas agora e ver na prática como é que o cilindro ele é cobrado aí para a gente. Então, questão número 1. Vou fazer na ordem não, tá, gente? Vou escolher algumas aí para a gente ir fazendo, tá? E o que eu não fizer, vocês fazem em casa e depois me perguntam. Então, vamos lá. Primeira questão aí da fichinha de vocês tem assim. No Paraná,
A situação do saneamento público é preocupante, já que o índice de tratamento de esgoto é de apenas 53%. Ou seja, quase metade das residências do estado ainda joga esgoto em fossas. José possui em sua residência uma fossa sanitária de forma cilíndrica, com raio de 1 metro e profundidade de 3 metros. Supondo que José queira aumentar em 40% o volume de sua fossa, assinale a alternativa que apresenta corretamente de quanto o raio deve ser aumentado percentualmente. Tá? Vamos lá? Ver como é que vai ser feito isso. Então, olha lá. Inicialmente, José possui sua residência uma fossa sanitária com raio 1 metro e profundidade 3 metros. Então, ele tem uma fossa cilíndrica com raio 1 e profundidade 3. Preste atenção. Então, nós temos aí a fossa da casa de José, certo? Que tem 1 metro de raio, 1 metro de raio, e profundidade de 3 metros. E 3 metros de profundidade, certo? Aí, supondo que José queira aumentar o volume em 40%, queira aumentar em 40% o volume de sua fossa. Assinale a alternativa que apresenta corretamente de quanto o raio deve ser aumentado percentualmente. Então, está implícito aí na questão que você não vai mexer com a altura, né? Só vai mexer com o raio. Kleber, como é que eu sei que não vai mexer na altura? Se você mexer na altura, ele estava dizendo aqui alguma coisa da altura. Mas ele diz que só quer aumentar o volume da fossa, aumentando o seu raio. Então, olha só. Eu quero aumentar o raio aí da fossa. Então, vamos lá. Quero aumentar o raio da fossa. A altura da fossa eu não vou mexer, então ela continua aos 3 metros. E aqui eu vou ter um novo raio R. E a pergunta é, de quanto o raio deve ser aumentado percentualmente? O raio era de 1 metro e agora vai ser de R. Eu quero saber quanto ele aumentou. Vamos lá ver como é que vai ficar isso daqui? Então, preste atenção. Eu quero aumentar em 40% o volume de sua fossa. Então, o volume dessa nova fossa, sei lá, vou chamar a fossa 1 e fossa 2. Então, nós queremos que o volume da fossa 2 seja calculado de que forma? Preste atenção. Eu quero que a fossa tenha um volume aumentado em 40%. Se eu quero que a fossa tenha um volume aumentado em 40%, eu vou até escrever assim. Se vocês não concordarem, vocês me digam. O volume da fossa 2, se vai aumentar em 40%, então ele tem que ser 140% do volume da fossa 1, certo? Então, o volume da fossa 2 tem que ser 140% do volume da fossa 1. Fechou? Todo mundo entendeu? Tem que aumentar 40%, então vai ficar 140% do que se tinha. Tá? Vamos lá. Como é que fica o volume da fossa 2? Vamos. Fossa 2 está aqui esse cilindro. Como é que fica esse volume aí da fossa 2? Volume de um cilindro, área da base vezes altura. Então ficaria área da base. Me ajuda aí. Área da base da fossa 2 vezes altura. Isso tem que ser 140 sobre 100 do volume da fossa 1, que é a área da base dessa fossa 1 vezes a altura. Tá? E aí a gente vai substituindo as coisas. Vocês me falem aí, vão dando um joinha aí, vão dando um okzinho no chat, para eu saber se vocês estão ligados. Só o Luca que falou aí. Como é que eu vou calcular a área da base da fossa 2? Vamos ver.
Área da base da fossa 2, πr². A altura da fossa 2 é 3. Isso tem que ser igual a 140%. Então, é 1,4 vezes a área da base da fossa 1, que é πr². Vejam que o raio é 1, vezes a altura, que é 3. Certo? Isso. Obrigado, Malu, pelo retorno. Cadê o restante que não está dando retorno? Bom, dá para cancelar algumas coisas aqui, né? Π pode cancelar, o 3 pode cancelar. Então, eu fiquei com raio ao quadrado igual a 1,4 vezes 1 é 1,4. Ou seja, esse raio vai ficar raiz quadrada, o novo raio, né, de 1,4. E a questão falou quanto é raiz de 1,4. Então, esse novo raio ficou 1,183 metros. Já dá para se ligar aí qual é o aumento, né, gente? Dá ou não dá? Se o raio era 1, passou a ser 1,183, esse dá até para se ligar de cara, né? 1 para 1,183. Aumentou 0,183 em cima de 1, né? Então, se é em cima de 1, não precisa nem fazer conta, né? Então, o raio teve um aumento de 18,3%. Tá? Questãozinha aí bem interessante. Certo? Ficou claro porque o 18,3% é 0,183 em cima de 1, né? Daria 18,3%. Vamos lá adiante. Cilindro é um assunto em geral mais tranquilo, né? Então, vamos adiante. Vamos lá adiante. Pode passar? Simbora. Passei. Questão 2. Questão número 2. Essa questão aí tem várias formas de a gente estar fazendo. Várias formas mesmo. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Ó, a questão diz o seguinte. Um posto de combustível inaugurado recentemente em Fortaleza usa um tanque subterrâneo que tem a forma de um cilindro circular reto na posição vertical, como mostra a figura abaixo. O tanque está completamente cheio, com 42 metros cúbicos de gasolina e 30 metros cúbicos de água. Então, olha aí, o tanque ele tem 42 metros cúbicos de gasolina e 30 metros cúbicos de álcool. Considerando que a altura do tanque é 12 metros, a altura da camada de gasolina é... E aí? Vejam só. Será que a gente poderia, nessa questão, fazer aí uma proporcionalidade direta com as alturas aí de gasolina e álcool e os seus volumes? Será que poderia fazer direto aí uma regrinha de 3 e descobrir quanto é que seria a altura aí da parte de gasolina e a altura da parte de álcool? Poderia? Poderia. E por que eu poderia fazer direto aí uma regrinha de 3 com a altura e o volume da parte de gasolina e da parte de álcool? Certo? Por que eu poderia fazer isso daí, essa regrinha de 3 aí com gasolina e com álcool? Por que eu poderia fazer isso daí? Vamos lá pensar por que eu poderia fazer isso daí com gasolina e com álcool? Eu posso fazer uma regrinha de 3 aí direto, proporcionalidadezinha direta, por um motivo. Porque tanto a parte de gasolina quanto a parte de álcool, elas têm o mesmo raio. Então, somente pelo fato de tanto a parte de gasolina quanto a parte de álcool serem cilindros de mesmo raio, somente por isso
que eu posso fazer essa proporcionalidade aí direta sem problema nenhum, tá certo? Então, só pode fazer porque são cilindros com o mesmo raio e eu posso calcular aí direto essa altura da camada de gasolina com uma regrinha de 3 bem simples, tá? Sabe como? Presta atenção. 72 metros cúbicos equivale a uma altura de 12 metros. Enquanto que a parte de gasolina, que é 42 metros cúbicos, equivale a uma altura H. Tá? De novo, só pode ser feito porque as duas partes têm o mesmo raio, certo? Somente, ó, regra de 3, apenas pelo fato de terem o mesmo raio, de possuírem o mesmo raio, de possuírem o mesmo raio. Então, somente por isso que eu posso fazer a regrinha de 3. Então, não poderia fazer, não. Tá claro? E aí, se a gente resolve essa regrinha de 3, fica bem de boa, né? Vamos dar aquela simplificada aqui. Ó, 72 por 12 sobra 6 e 1, né? 72 por 12 é 6 e 1. Então, ficaria 6H igual a 42. Portanto, H daria 7 metros. Tá? E isso só pode ser feito desse jeito. Agora, eu vou mostrar para vocês também, aqui, como a gente está aqui na aula, outra situação. Tá? Vamos ver como é que a gente poderia rabiscar aí de outro jeito. Ficou claro isso daí, né? Pode fazer assim porque eles possuem o mesmo raio. Mas, como é que eu poderia fazer caso não tivesse o mesmo raio? Eu ia fazer assim, ó. Presta atenção. Outra maneira de fazer, que obviamente não é mais simples, mas é a mais, digamos assim, mais, digamos, para que você entenda e consiga fazer em qualquer situação, mais geral, certo? Essa maneira mais geral de fazer é o seguinte, vê só. Tu iria fazer o seguinte, você percebe que o volume total, outra maneira de fazer, é 72 metros cúbicos. Só que o volume total é um cilindro. Como é que eu calculo o volume total de um cilindro? A área da base vezes a altura. Isso seria 72. E aí você descobriria que essa área da base fica 6. Aí, o volume de gasolina é 42 metros cúbicos. Só que como é que eu vou calcular o volume de gasolina? A área da base, que é o mesmo, vezes a altura. Só que esse πr quadrado vale 6. E aí você descobriria do mesmo jeito que esse H é 7. Essa maneira daqui é uma maneira mais palpável, mais geral. Você consegue fazer qualquer questão desse mesmo estilo. Tá? Mas a regra de 3 aí é válida porque possui o mesmo raio. Tranquilos? Vamos para a próxima? Essa que a gente acabou de fazer, é aquela questão do Enem para você fazer em 1 minuto, tá, gente? Essa é aquela questão de 1 minuto. 1 minuto. Sem perder tempo. Mete bronca e já faz ela daí, já segue para a próxima. Que diz o seguinte, bora lá, questão número 5. A traqueia de uma determinada pessoa em repouso pode ser considerada como sendo um tubo cilíndrico, com 10 centímetros de comprimento e 2 centímetros de diâmetro, conforme as figuras 1 e 2. Tá? 10 centímetros de comprimento seria, consequentemente, a altura do cilindro e 2 centímetros de diâmetro. Então, o raio é 1. Muito atento, que às vezes a questão fala o diâmetro, tem gente que fica querendo colocar no lugar do raio, não mistura não. Lembre-se que o diâmetro é 2 vezes o raio, não esquece não. Então, vem para cá. Quando essa pessoa tosse, a traqueia sofre uma contração, ocorrendo redução no diâmetro, o que faz com que a área lateral da traqueia passe a medir 16 pi centímetros quadrados. Sabendo que o comprimento da traqueia não sofre alteração durante a tosse, pode-se concluir, então, que durante a contração,
o raio inicial da traqueia, quando a pessoa está em repouso, sofre uma redução de quantos por cento? Vamos lá ver? Então, presta bem atenção aí no que vai acontecer. Vamos lá. Aqui é a pessoa em repouso, né? Então, quando a pessoa está em repouso, você tem comprimento 10 e raio 1. Isso a pessoa em repouso. Em repouso. Agora vamos lá. Quando essa pessoa tosse, a traqueia sofre uma contração. Então, quando a pessoa tosse, a traqueia sofre uma contração, diminuindo somente o diâmetro. Então, a altura não diminui. Então, quando você tosse, a traqueia vai sofrer uma contração, ficando aqui um novo raio, R, certo? E a altura não mudou, ela continua 10 centímetros, certo? Bom, quando a pessoa tosse, a traqueia sofre uma contração, ocorrendo a redução do diâmetro, o que faz com que a área lateral da traqueia passe a medir 16 pi centímetros quadrados. Então, quando a pessoa tosse, na contração, a traqueia fica sendo de tal forma que sua área lateral passa a medir 16 pi centímetros quadrados. Aí eu quero saber qual é, durante a contração, o raio inicial, que era 1, né? Quando a pessoa está em repouso, sofre uma redução de quanto? Então, esse novo raio deve ficar 0, alguma coisa, e eu quero saber quanto foi de redução. Olha? Tudo de boa? E aí, vamos lá. Como é que a gente calcula a área lateral, pessoal? Vamos. Como é que calcula a área lateral? A área lateral a gente falou quase agora. Você imagina o cilindro abrindo, aí fica um retângulo, 2πr por h. Então, a área lateral do cilindro, lembra, não é só decorar a fórmula, é lembrar que você abre e fica 2πr por h. Então, a área lateral, 2πr vezes a altura. E isso vai ficar igual a 16π. Certo? Vamos seguir? Pode simplificar logo aí, não pode? Pode, né? Posso tirar logo esse π. E esse 2 por 16 vai sobrar 8, né? Então, como é que está ficando nossa continha? R, que eu quero descobrir esse novo raio. Vejam que a altura do cilindro, esse comprimento da traqueia não mudou, então continua 10. Isso aqui igual a 8. E como vocês estão percebendo, esse raio vai ficar 10 dividido por 8, que dá 0,8 centímetros. Quanto é o raio quando ele está em repouso? Quando está em repouso, o raio é 1. Tossiu, contraiu, o raio passa a ser 0,8. Então, houve uma redução de... Eu vou contar a continha como é que a gente faz caso os valores não fossem tão redondos, né? Era 1, passou a ser 0,8. Se era 1, passou a ser 0,8, houve uma redução de 0,2 em cima do raio inicial, que era 1. Então, houve uma redução de 0,2 em cima de 1. 0,2 em cima de 1 é exatamente 20%. Certo? Então, houve aí uma redução de 20%. Mas uma questão envolvendo um pouquinho de porcentagem aí também, que é bem comum vocês encontrarem lá no Enem, né? Questões aí misturando porcentagem com volume, com área, com tudo mais. Beleza? Vamos próximo aí. Vamos embora. Próxima questão.
lá? Um, dois, três e... Um, dois, três e... Ninguém pergunta nada, porque esse assunto é muito fácil. Hein? Porque está tudo explicadozinho. Então vamos embora para a questão número 6. Vamos embora. Não vem ninguém errando questão de cilindro, não. Questão de cilindro está detonado, detonado. Questão número 6. Vamos embora. Uma coluna de sustentação de determinada ponte é um cilindro circular reto, sabendo-se que na maquete que representa essa ponte, construída na escala 1/100, lembram de escala lá no comecinho do ano. Se a escala é 1/100, eu tenho que me ligar, isso é uma escala linear. 1/100. Escala linear é uma escala entre medidas lineares, entre raio, altura, diâmetro, perímetro. Lembre-se que se você não for aplicar escala nas medidas lineares, quiser aplicar escala, por exemplo, em volume ou em área, tem que tomar cuidado. Escala envolvendo área precisa ser elevada ao quadrado. Escala envolvendo volume precisa ser elevada ao cubo. Então, muito cuidado. Então, vamos lá ver o que acontece, né? Uma coluna de sustentação é um cilindro circular reto. Então, você tem a coluna de sustentação, um cilindro circular reto, certo? E você tem na maquete, sabendo que na maquete, na escala de 1/100, a base da coluna possui 2 centímetros de diâmetro, então, na verdade, é 1 centímetro de raio, e 9 centímetros de altura. 9 centímetros de altura. Isso é justamente na maquete. Maquete. Aí, como é que eu faço para colocar isso no tamanho real? Então, para aplicar no tamanho real, é só botar a escala, né? Certo? Vamos ver como é que ficaria isso daí no tamanho real. Então, como é que ficaria isso no tamanho real? Vamos ver como é que ficaria isso no tamanho real. Bom, tamanho real. A escala é 1/100. Se a escala é 1/100, significa que 1 centímetro na maquete vale 100 no real. Então, olha lá. Se é 1/100, se liga aí, escala é 1/100, 1/100. Então, é só multiplicar direto por 100. As medidas lineares. Então, se o raio é 1, o raio no real vai ficar 100 centímetros. Se a altura é 9, se a altura é 9, a altura passa a ser 900. Joia? Alguma dúvida em passar de tamanho da maquete para o tamanho real? Claro, por que não levou ao quadrado nem ao cubo? Porque eu estou utilizando, gente, medidas lineares. Raio e altura são lineares. Aí vamos lá. Qual é o volume em metros cúbicos de concreto utilizado na própria coluna aí real? Então, preciso passar tudo para metro, né? E aí eu sei que 1 metro são 100 centímetros, né? Isso aí a gente sabe bem tranquilo, tá? E aí vamos ver como é que ficaria. Se fosse calcular a área, seria 1/100.000 direto. Perfeito, Leiria. E nesse caso ele pede o volume, né? Então o volume seria 100 ao cubo, né? Então ficaria 1 para... Se fosse volume, ficaria 1 para 100 ao cubo, quadrado e cubo, ficaria multiplicando direto por 1 milhão, se fosse volume. Aí faria lá em centímetro e multiplicaria direto por 1 milhão. Se fosse direto a área, por 10 mil. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, aí aqui, como eu estou querendo volume, vamos lá organizar, né? 900 centímetros são 9 metros.
e 100 centímetros é 1 metro. Eu poderia fazer como o Leiria sugeriu, calcular o volume aqui na maquete e quando for jogar para ver o volume real, 100 ao cubo, né? Que seria 1 milhão. Joia? Bom, então vamos lá. Qual é o volume real dessa coluna? Então vai. É um cilindro. Então, volume, área da base vezes altura. Sempre pensando assim, área da base vezes altura. Mandou substituir o π por 3,14, o raio é 1 e a altura é 9. Portanto, esse volume aí real da coluna, que é a quantidade de metros cúbicos utilizados para a coluna, vai ficar 3,14 vezes 9, que ficaria 28,26 metros cúbicos de concreto. Beleza? Ok. Alguma dúvida nisso? Letra B, né? E o pior é que as alternativas dá tudo bem parecido, né? Assim, parecido não, muda só a vírgula, né? Então, se errar nessa escala, dá uma tristeza grande, né? Se errar a escala aí. Se bem que a escala é 1 para 100, quando você vai sair de centímetro para metro, vai dar o mesmo valor, né? Só muda de centímetro para metro. Então, você nem erraria, né? Se você esquecesse da escala, nesse caso, como a escala é 1 para 100 e é centímetro para metro, você não iria perder a questão, não. Vamos adiante. Vamos embora adiante. Todo mundo aí está com as aulas em dia, né? Quem não está com a aula em dia, tenta colocar as aulas em dia, gente. Então, todas as aulas com os links para vocês. Tem todas as aulas lá. Eu estava falando na sexta sobre a canetinha nova, que eu não achei a canetinha, tive que comprar outra mesinha digital, né? Que a minha quebrou justamente na última aula com vocês. Aí eu comprei essa outra mesinha. Aí eu estava conversando que eu estava calibrando a caneta. Aí eu deixei a ponta assim fininha. E aí, vocês estão achando legal, né? Essa ponta fininha, dá para ver de boa, né? Se aperrei. Uma outra? Questão 7. Essa questão foi bem legalzinha aí quando ela aconteceu, tá? Ó, 6 reservatórios cilíndricos. Essa questão dá para você fazer até usando só o raciocínio lógico, sem precisar fazer conta. Vamos ver se a gente consegue fazer essa questão sem usar muita conta aí. Vamos ver se a gente consegue. Ó, 6 reservatórios cilíndricos superiormente abertos, como vocês estão vendo, superiormente abertos idênticos A, B, C, D, E, F, estão apoiados sobre uma superfície horizontal plana e ligados por válvulas V, nas posições indicadas na figura. O interessante é que os 5 primeiros, né, A, B, C, D, E, são ligados no pezinho, né? Então, o equilíbrio aí fica bem de boa, né? Só do E para o F que a válvula vem aqui em cima, né? Essa válvula aí em cima que... Bom, com as válvulas fechadas, cada reservatório contém água até um nível H indicado na figura. Todas as válvulas são então abertas, o que permite a passagem livre de água entre os reservatórios, até que se estabeleça um equilíbrio hidrostático. Na situação final, o nível da água em decímetros será igual a... Vamos lá ver. Ó, como eu estou percebendo aqui, o A, o B, o C, o D, o E e o F, todos têm o mesmo raio. E aí cai naquela questão lá da gasolina e do álcool. Se os recipientes possuem o mesmo raio, então eu posso olhar aí simplesmente para as alturas, porque não é o mesmo raio. Então, se todos os recipientes possuem o mesmo raio, a gente pode mexer com as alturas, gente, sem problema nenhum.
mexe com as alturas, tudo certo. Beleza? Agora, ABCDE, se eu abrir todas as válvulas, olha as válvulas onde se encontram aqui, ó. ABCDE. Se as válvulas são abertas, então necessariamente a ABCDE fica com todas da mesma altura. Agora, o líquido só passa para F se chegar nessa altura. Então, o líquido só vai passar aqui para F se todos os 5 recipientes ficarem na mesma altura. Então, como eu disse para vocês, os raios são os mesmos, você pode fazer até utilizando a lógica. Como você faz isso? Vamos lá. Percebam que só sai de F se completar tudinho. Então, você raciocina aqui comigo. A válvula está aqui nessa altura de 6. Uma maneira de fazer. O E está na altura de 4. Então, percebam que se eu abro todas as válvulas, preste atenção, vou fazer tudo da altura 6. Esses dois que estão aqui acima, no recipiente A, eles vão ocupar exatamente aqui o recipiente E. Altura 2. Então, altura 2, estou pegando tudo na altura 6, porque só passa para cá depois que todo mundo estiver na altura 6. Então, aqui, pode completar para cá. Se tiver alguma dúvida, vocês me digam aí. Bom, esse D está 1 decímetro de altura abaixo do nível 6, enquanto que o B está 1 decímetro acima. Então, esse pedacinho aqui do B pode encaixar perfeitamente aqui no D. Perfeitamente. Então, esse pedacinho encaixa aqui. Então, olha só. Eu tirei os dois aqui do A, coloquei para o E. Eu tirei um que está acima do B, coloquei no D. E o C já está na altura 6. Vejam que eles atingem um equilíbrio hidrostático, o A, B, C, D, E, tudo na mesma altura do 6. Vocês estão vendo? Esses dois coloquei para cá, esse um eu coloquei para cá, já que já estava no 6. Então, se eu abro todas as válvulas, eu percebo que aqui, ó, esses 5 se equilibram até aqui na altura 6. Então, vai passar alguma coisa para o F? Nem passa, porque fica bem na continha, não chegando a passar para o F. Porque só passaria para o F se todos 5 ficassem acima do 6. Mas não ficou. Não tem como ficar, só passaria para F se ultrapassasse 6. E não ultrapassa, certo? Então, no final, o que é que acontece? Todos 5 ficam equilibrados na altura 6 e o F não vai passar nada para cá, ficando aqui nessa altura de 3 decímetros. Tá claro? Agora, isso só pode ser feito porque todos os recipientes possuem o mesmo raio. Se algum tivesse um raio aí diferente, eu teria que analisar aí de outra forma, com uma forma um pouquinho diferente. Tá claro isso daí, gente? Beleza, 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 beleza. Também teria outra maneira de fazer? Teria. Você pegar, somar as alturas todinhas e dividir por 5, né? Se eu somar todas as alturas, ó, 8, com 7, 15, 15 com 6, 21, 21 com 5, 26, 26 com 4, 30, e dividir por 5, e perceber que 30 dividido por 5 dá 6, então todos 5 ficariam na altura 6, não passando nada para a altura F. Outra maneira, colocando aí um raio R e fazendo pelo volume. Então, tem várias formas de você fazer. Nesse caso, vai ficar que letrinha, gente? 6 decímetros no reservatório de AE e 3 no reservatório F. Então, é uma questão de cilindro, mas é uma questão que você não precisa fazer fórmula nenhuma, né? De boa? Vamos lá para cilindro. Hoje a gente já fecha cilindro. Para a semana a gente já continua não, né? Já começa outro assunto, tá? Provavelmente alguma coisa de álgebra. Ou álgebra e geometria, mas acho que vou pegar um pouquinho de álgebra, que é aquela parte das funções, né? Quando a gente vê funções. Funções, primeiro grau, segundo grau, exponencial e logarítmica. Vamos adiante?
Bem que isso é rápido, né? Primeiro grau, segundo grau, a gente vê na mesma aula, depois vê exponencial e logaritmo. Vamos lá. Questão de chocolate. Vamos ver. Júlio ganhou uma caixa de chocolate na forma de cilindros maciços, com 1 centímetro de diâmetro e 8 centímetros de altura. Mas, como está fazendo o controle de peso, seu consumo diário de açúcar é no máximo 50 gramas. As figuras mostram os cilindros de chocolate e seu esquema matemático. Bom, sabendo que a densidade do chocolate é tanto, vamos lendo e vamos montando aí, né? Senão a gente vai se perder. Eu mesmo já me perdi aí, então vamos lá devagarinho, lendo, montando e vendo o que interessa. Então, Júlio ganhou uma caixa de chocolates na forma de cilindros maciços, 1 centímetro de diâmetro, então o raio é meio, 8 centímetros de altura. Mas como está fazendo controle de peso, o seu consumo diário de açúcar é no máximo 50 gramas. As figuras mostram os cilindros de chocolate e o seu esquema matemático. Raio é meio, esquece disso não. Eu gosto até de escrever, toda vez que eu vejo o diâmetro 1, eu gosto de escrever o raio, sabe por quê? Não sei você aí, mas eu vou dizer um negócio. Eu já perdi questão no colégio, onde era para botar o raio, eu coloquei a medida do diâmetro. Então, fiquei meio traumatizado com isso. Toda vez que eu vejo o diâmetro, eu escrevo logo. O raio é tanto, para quando for fazer um cálculo, a gente não botar. Já aconteceu com algum de vocês aí já? Colocar no lugar do raio o diâmetro é ruim, né? A gente sabe fazer a questão e perde, né? Mas vamos lá adiante. Ó, sabendo que a densidade do chocolate é 1,2 gramas por centímetro cúbico, então já tenho aí, já vou pensando, se ele está falando da densidade, gramas, já vou pensando no volume, né? Certo? E que 55 gramas do chocolate contém 33 gramas de açúcar. Então já estou também vendo que quando eu calcular a quantidade de chocolate, eu preciso raciocinar, preciso associar a quantidade de açúcar, tá? Manda trocar o pi por 3. Então, isso aí também já ajuda bastante na conta. Vejam que a densidade está em grama por centímetro cúbico, então é razoável a gente estar aqui com as medidas em centímetros, porque aí você vai calcular o volume em centímetros cúbicos e aí, consequentemente, encontrar a massa em gramas, tá? Depois eu vou ter que usar o regrinho de 3 para comparar gramas de chocolate com gramas de açúcar. Bom, pode-se concluir corretamente que o número máximo de cilindros inteiros de chocolate que Júlia pode comer por dia é o máximo de cilindros inteiros de chocolate que Júlia pode comer por dia para não exceder sua cota diária de consumo de açúcar, supondo que essa seja sua única fonte de açúcar, é quanto? Vamos lá ver como é que a gente vai ter que fazer, né? Então, um bocado de informação, a gente já foi destacando, já vai raciocinando aí o que deve ser feito. Primeiramente, é calcular o volume de um bastão, né? De um bastãozinho desse de chocolate, em um cilindro. Então, a pergunta, cadê? Quantos cilindros inteiros ela pode comer no máximo? Então, vamos calcular o volume de um cilindrozinho desse de chocolate. Vamos lá? Para calcular o volume de um cilindrozinho desse, como é que eu vou fazer? A área da base vezes a altura, né? Então, um cilindrozinho desse, a área da base vezes a altura. Joia? Então, vamos calcular um cilindro de chocolate. Mandou trocar o pi por 3. O raio de um bastãozinho é 0,5. E a altura desse bastãozinho é 8. Então, o volume de um cilindro vai ficar 3 vezes 0,5 ao quadrado é 0,25 vezes 8. Ficando aí o volume de um cilindro igual a
0,25 vezes 8 dá 2, né? 8 vezes 5, 40, 8 vezes 16 dá 2. Aí, 2 vezes 3 fica 6, né? Então, 6 centímetros cúbicos é o volume de um cilindro. Um bastãozinho só. Certo? Bom, agora, se eu já tenho o volume de um bastãozinho, eu posso calcular qual é a quantidade de chocolate que tem um bastãozinho. Porque a gente sabe que a densidade do chocolate ela é 1,2 gramas por centímetros cúbicos. Então, se a densidade do chocolate é 1,2 gramas por centímetros cúbicos, então eu posso calcular a massa de chocolate de um bastão. Vamos lá. Densidade, a gente sabe que é a razão entre massa e volume, certo? Então, eu quero descobrir a massa de um cilindrozinho que tem volume de 6 centímetros cúbicos. Isso vai ser 1,2, encontrando aí a massa de 6 vezes 1,2 de 7,2 gramas. Certo? Isso daqui vai dar quantidade, vejam que é uma questão grande, mas é uma questão bem massinha para o Enem, tá? Isso é massa de quê, gente? De chocolate. Um cilindro, tá? Um cilindrozinho completo tem 7,2 gramas de chocolate. Mas eu preciso calcular quanto de açúcar isso tem. E para calcular quanto de açúcar tem, eu preciso ver aqui a informação para fazer uma regrinha de 3. Com regrinha de 3 comparando a quantidade de chocolate com a quantidade de açúcar. Qual é a relação que eu tenho? Bom, eu tenho que 55 gramas de chocolate equivale a 33 gramas de açúcar. Aí eu quero saber, um bastãozinho só, um cilindrozinho só, ele tem 7,2 gramas de chocolate. Quanto será que de açúcar ele teria? Tá? A gente pode simplificar isso, né? 55 e 33 dá para simplificar por 11. Por 11 fica 5, por 11 fica 3, né? Então, acompanha essa questão, né, gente? É uma questão bem trabalhosazinha. Então, meio pelos extremos, eu encontro 5x igual a 7,2 vezes 3. 7 vezes 3, 21,6. Portanto, a gente encontra o x igual a 21,6 dividido por 5, que dá quantos aqui? 4,32, né? 4,32 gramas. Isso aqui já é a quantidade de açúcar em um bastãozinho. Certo? E agora a gente pode fechar a questão. Então, primeiro eu calculei o volume de um bastãozinho, vi que são 6 centímetros cúbicos de volume. A partir desses 6 centímetros cúbicos, eu percebi que juntando com a densidade do chocolate, eu descobri que um bastãozinho tem 7,2 gramas de chocolate. A partir da quantidade de chocolate, da relação que a questão falou, eu descobri que uma barrinha dessa tem 4,32 gramas de açúcar. E agora eu preciso descobrir qual é a quantidade máxima de cilindros inteiros que Júlia pode comer para não exceder sua cota diária de consumo de açúcar. A cota diária máxima de açúcar é 50 gramas. Então, como é que eu vou fazer para calcular o número de cilindros que ela pode estar consumindo aí no total?
Bom, é só fazer o que agora, gente? Pegar os 50 gramas que ela pode consumir no dia e dividir por 4,32 gramas, certo? Que seria justamente a quantidade de açúcar em uma barrinha apenas. Se a gente efetuar essa divisão, 50 dividido por 4,32, isso vai dar aí aproximadamente 11,57. Agora, qual seria a nossa resposta? Não é arredondamento, tá, gente? É raciocinar aí qual é a lógica do negócio. Qual é a pergunta? Qual é o número máximo de cilindros inteiros que ela pode comer sem ultrapassar a cota diária? Dá para ela comer 12? Não dá. Ela podia comer 11,5, mas ele pergunta nos cilindros inteiros. Então, ela não pode comer esse 11,5, né? Se ele quer a quantidade máxima de cilindros inteiros que pode comer, então, no máximo, quanto? Máximo 11 cilindros. Ok? Não dá para comer 12, não. Só dá para comer até 11. Tá? Daria para comer 11 e um pouquinho, mas ele pergunta cilindros inteiros. Então, 11 estaria lá na letra A. Questão bem legal, bem bonitinha mesmo. Certo? Ficou claro? Vamos adiante. Podemos seguir? Próxima questão. Gente, dá pelo menos um joinha aí. Dá um legalzinho aí. Tem um legalzinho aí para vocês mandarem. Dá um legalzinho para vocês verem que eu tô ligado. Tudo certo, Kleber. Beleza. Luca, cadê o legalzinho do pessoal? Mudei a questão aqui, não foi? Aqui. Aí, Luizinho, beleza. Vamos para a próxima. Questão 10. Uma indústria de produtos alimentícios deu uma tarefa para o seu setor de produção de embalagens. Vai vendo aí. A tarefa constituía em produzir duas embalagens de formatos diferentes, mas que tivessem o mesmo volume e a mesma altura. Tá? Mesmo volume, mesma altura. As embalagens de mesmo volume, mesma altura. As embalagens teriam que ter o formato, uma de cilindro com raio 5 e a outra na forma de um paralelepípedo de base quadrada. Inicialmente, o setor responsável calculou o valor das dimensões do lado da base do paralelepípedo, que foi de quanto? Então, questãozinha bom que a gente vê um pouquinho aí de prisma também, né? Para quem perdeu. Então, olha lá, são duas embalagens. Bora lá, pessoal. Uma embalagem na forma de um cilindro, a outra embalagem na forma de um paralelepípedo. Então, olha só. Parará, parará, parará. Uma embalagem na forma de um cilindro. Tis. Então, imagina aí o cilindro. E a outra embalagem na forma de um paralelepípedo de base quadrada. Paralelepípedo de base quadrada. Ok? Paralelepípedo de base quadrada. A questão disse para a gente que essas duas embalagens têm que ter o mesmo volume e a mesma altura, não é isso? Então, está se dizendo que o volume desse paralelepípedo, que é um prisma, vai ser o mesmo volume da embalagem cilíndrica, tá? E aí, vamos ver o que a gente vai fazer com isso, né?
Sempre assim, gente. Essa parte de prisma, pirâmide, cilindro, cone, procura desenhar, pessoal. Faz um desenho, faz um rabisco. Porque quando você faz isso, as ideias começam a vir. Às vezes a gente nem tem a ideia na questão. É que eu vou fazer na questão, nem pensa. Mas quando você faz o desenho, rabisca, aí a ideia começa a vir. Ó, a primeira embalagem é um cilindro de raio 5. E a segunda embalagem é um paralelepípedo de base quadrada. Então, se esse lado é x, esse lado também é x. E o que eu quero saber é quanto é que mede esse lado aí do paralelepípedo. Tá certo? Vamos lá? Bom, como é que calcula o volumezinho do paralelepípedo? Área da base vezes a altura e do cilindro também, né? Então, tanto paralelepípedo, a área da base... Eu vou colocar logo direto, né? Dá para a gente colocar direto já aí. Então, como é que vai ficar aí o volume do paralelepípedo? A área da base é x vezes x e a altura é h. O volume do cilindro é a área da base, então é πr ao quadrado, πr ao quadrado, vezes a altura. Joia? Tá tranquilo? Aí, ó, como a altura é a mesma, a gente já vai tirar. Ficando aí x ao quadrado igual a π, ele mandou trocar o π por 3, e o raio do cilindro é 5. Então, πr ao quadrado. Portanto, esse x vai ser raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado, que é justamente a pergunta da questão, né? Quanto é o lado da base do paralelepípedo? Então, isso ficaria 5 raiz de 3 centímetros. Esse é o lado da base do paralelepípedo. Estaria lá na letrinha D. Massa? Essa foi mais fácil, né? Vamos mais uma? Vamos embora. Próxima questão. Questão 11. Uma comunidade deseja construir uma réplica de um templo antigo. Para tanto, devem ser feitas 2 fileiras com 6 colunas de cada uma, em cada uma. O formato de cada uma das colunas é de um cilindro reto de 4 metros de altura. E aí vamos ver como é que vai ficar, né? A gente leu, mas vamos rabiscando aí para a gente ver. Então, a comunidade quer fazer uma réplica de um templo antigo. Devem ser feitas 2 fileiras com 6 colunas cada uma. O formato de cada uma das colunas é de um cilindro circular reto. Eu gosto sempre de desenhar, gente, mesmo se a questão não for assim necessário você fazer esse desenho. Então, não custa nada a gente estar desenhando. Ah, Cléber, mas eu não gosto, mas o desenho ajuda a gente. Quantas questões, eu não sei nem por onde é que vai. Quando eu começo a fazer o desenho, as ideias começam a vir. Então, ó, o formato de cada coluna é um cilindro circular reto, de 4 metros de altura, e cujo diâmetro da base mede 50 centímetros. Então, o raio da base, 25 centímetros. Ó, se ligando aí que está metro e centímetro, né? Para a gente não perder aí o raciocínio. Então, o formato de cada uma das colunas é um cilindro circular reto, 4 metros de altura e cujo diâmetro da base mede 50 centímetros, então o raio é 25. Supondo a aproximação para π 3,1, qual é a soma dos volumes dessas colunas em metros cúbicos? Então, vamos colocar tudo em metros. Quantas colunas são, gente? Quantas colunas são? São 12 colunas, né? 2 fileiras com 6 colunas cada uma. Então, vamos colocar esse metro? Vamos lá. 25 centímetros, na verdade, é 0,25 metros. Beleza, gente? De boa, de boa, de boa. Não? 1 metro, 100 centímetros. Então, vamos calcular o volume de uma coluna apenas. Então, como é que vai ficar o volume de uma coluna? Vai, uma coluna. Como é o volume de uma coluna? Vai, gente, é a área da base vezes a altura, certo? Que é um cilindro. Então, volume de uma coluna. Área da base, π,
R ao quadrado, área da base, sempre lembrando, a área da base do cilindro é um círculo, então πr ao quadrado, vezes essa altura que é 4. Então, o volume de uma coluna, vai ficar, pediu para a gente trocar o π por 3,1, 0,25 ao quadrado dá quanto? Dá 0,0625. Vê se confere aí. Vê se confere isso daí. Eita, acho que apaguei tudo aqui. Peraí. Vou preto aí para vocês ou não? 0,625. Espera aí que eu vou ter que fechar e abrir de novo, tá, gente? Só um segundinho. Vamos vendo aí. Confere aí essa continha. Me ajude aí na continha. Vou colocar aqui de novo. Eita. Até bom ter visto isso. Espera aí. Meu celular, meu computador nem estava arrumado para ir. Tinha que acontecer igual como aconteceu naquele dia. Ainda bem que não descarregou. Eita. É um sinal, tá vendo? Se agora ligou. Agora ligou. Tava fora da tomada. Agora foi. Então, olha lá. O volume. Cadê? Então, continuando aí. Voltou aí a telinha de vocês, gente? Voltou, né? Então, uma coisa, se essa continha daí decimal ficar muito chata, você pode também estar fazendo, botando isso em fração. Porque 0,25 é um quarto, né? E aí você fazendo um quarto ao quadrado, às vezes fica melhor de você fazer essa continha. Então, π vezes 0,0625 vezes 4. E aqui a gente consegue calcular o volume de uma coluna, né? É uma continha não muito legal, mas se eu fizer essa continha, eu vou encontrar aí 0,775. E aqui já está em metros cúbicos. Isso é o volume de uma coluna. O que é que a gente precisa para dar resposta? Que foi que a questão perguntou? Perguntou quanto é que seria a soma dos volumes dessas colunas. Então, na verdade, o que eu quero são das 12 colunas. E aí, as 12 colunas é só multiplicar esse 0,775 por 12, que você encontra 9,3 metros cúbicos. Letrinha A. Massa? Simbora adiante. Então, achando de boa cilindro, a parte de geometria espacial geralmente é mais fácil, né? Do que a de geometria plana. A geometria espacial, em geral, é mais tranquila. Tá? Vamos seguir. Próxima questão. Beleza, Malu, valeu. Questão 13. Questão 13 diz o seguinte: um aquário tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo com essas dimensões aí que vocês estão vendo. Então, olha só, um reservatório tem esse formato do paralelepípedo reto retângulo com o formato que a gente vai desenhar, né? Desenhar. Com as dimensões internas, 50 de comprimento, 30 e 40, eu vou logo desenhando. Então, olha só, um aquário tem a forma de um paralelepípedo retângulo. Então, já desenho. Já disse para vocês, mas se a questão não precisa desenhar, mas desenho.
desenhe, crie esse costume. Mesmo que seu desenho fique troncho, ó, como o meu está ficando. Estou me acostumando ainda com essa mesinha nova. Então, os desenhos ainda vão estar saindo bem tronchos. Mas espero que dê para vocês entenderem aí. Bom, então reservatório com paralelepípedo reto retângulo com dimensões internas 50, 30 e 40 de altura. 50, 30 e 40 de altura. 40 de altura. Massa? Bom, esse aquário contém água até a altura de 30 centímetros. Olha lá. Ele está com água até uma altura. Está com água até a altura de 30 centímetros. Ok? Bom, deseja-se colocar nesse aquário objetos cilíndricos maciços e idênticos de densidade maior que a densidade da água. Sabendo que a altura e o diâmetro desses cilindros medem 10 centímetros. Então, ó, eu vou mergulhar alguns cilindros, certo? A gente vai mergulhar alguns cilindros idênticos, né? Esses cilindros que eu vou mergulhar serão idênticos. Então, vou mergulhar alguns cilindros. Sabendo que a altura e o diâmetro medem 10. Então, tanto a altura quanto o diâmetro desses cilindros que eu vou mergulhar medem 10 centímetros. Tá? E considerando π igual a 3,14, a quantidade máxima desses objetos que pode ser colocada no aquário, de modo que a água nele contida não transborde, é de quanto? Então, preste atenção. Vamos calcular logo o volume de um cilindrozinho desse para depois a gente raciocinar direitinho como é que a gente completa essa questão. Vamos ver? Lembrando que um cilindrozinho desse, vou botar aqui do lado, o raio é 5, tá? Para a gente não misturar. Vejam que as medidas estão todas em centímetros, tudo em centímetro, tá? E aí vamos ver um volume de um cilindro desse. Vamos lá? Como é que eu faço para o volume de um cilindro? Vai, área da base vezes altura. Então, o volume de um cilindrozinho desse. Pediu para trocar por 3,14 o π. O raio de um cilindrozinho desse é 5 e a altura de um cilindrozinho é 10. Então, o volume de um cilindrozinho desse vai ficar 3,14 vezes 25 vezes 10. Então, o volume de um cilindro, vamos ver essa continha quanto é que dá? 3,14 vezes 250, né? 3,14 vezes 250, a gente vai encontrar 785 centímetros cúbicos. Um cilindro apenas, um cilindro. Agora, o que é que a questão está pedindo aí para a gente? A questão está dizendo qual a quantidade máxima de cilindros, né, desses objetos cilíndricos, que eu posso mergulhar aí nesse aquário para que a água não transborde. Então, vê só, gente. Para a água não transbordar, falta isso aqui, ó. Então, esses cilindros podem ocupar um volume equivalente a essa parte que ainda está sobrando. Essa parte que ainda está sobrando. Certo? Então, qual é a parte que ainda está sobrando? Qual é a parte que eu poderia encher? Certo? Então, qual é esse volume daí dessa partezinha que está aí de roxo, que é o volume que eu posso ainda preencher? Então, seria o volume que inicialmente está vazio. Por que eu vou pegar esse volume que está vazio? Porque eu preciso pegar esse volume que está vazio
e encher, sem derramar. Então, como é que eu faço para estar calculando esse volume aí que está vazio, pessoal? Vamos. O volume que está vazio é um paralelepípedo, né? De que dimensões? Vai 50 por 30. E essa alturazinha aqui, ela é quanto? Se a altura total é 40 e aqui está 30, essa alturazinha é 10. Então, esse volume que está vazio vai ser 50 vezes 30 vezes 10. Então, esse volume que está vazio vai ficar 5 vezes 3, 15,000. 15.000 centímetros cúbicos. E agora eu quero saber quantos cilindrozinhos desse eu posso colocar. Qual é a quantidade de objetos que eu posso estar colocando. Então, como é que eu vou fazer para calcular esse número de objetos? Fizemos já uma usando esse mesmo raciocínio. Então, qual é o raciocínio que a gente vai fazer para estar calculando aí essa quantidade de objetos? Bora. Qual é a quantidadezinha que a gente vai poder fazer essa continha daí? Vamos? Eu tenho 15.000 centímetros cúbicos disponível de espaço para estar subindo o nível sem derramar. Então, eu tenho 15.000 centímetros cúbicos. E eu vou dividir pelo volume justamente de cada objetozinho cilíndrico. Claro, gente, para ver quantos objetos cilíndricos eu posso colocar. Então, quando eu dividir esses 15.000 centímetros cúbicos livres por 785, que é o volume de cada objeto, isso aí vai ficar aproximado 19,1. Tá? Então, vê só. Para ficar aí a continha e não derramar, eu deveria colocar aí 19,1 objetos. 19,1 objetos. Mas não tem como colocar 19,1 objetos, né, gente? Não tem como colocar isso daí. Então, a nossa resposta vai ser quanto? Dá para colocar até quantos objetos, gente? No máximo, sem derramar, não dá para colocar 20, né? Que 20 derramaria. Então, consigo colocar até 19 objetos cilíndricos como esse. Certo? Que estaria aí lá na letrinha C de chocolate. Questão bem legal. Beleza? E aí, de boa cilindro? Deixa eu ver se dá tempo para tempo fazer a saideira. Vamos lá, saideira. Vamos para a próxima. Vamos ver? Questão 14, para a gente encerrar a parte de cilindro. Dentro de uma lata de óleo, no formato de um cilindro circular reto, dentro de uma lata de óleo, na forma de um cilindro circular reto. Tá aí a lata de óleo, um cilindro circular reto, com capacidade de 900 ml. Então, com o volume dessa latinha aí, né? Volume dessa lata aí, 900 ml. Vocês lembram que 1 ml vale quanto? Tem que lembrar, tem que lembrar, tem que lembrar. Se não lembrar, fica muito ruim a situação. Lembre-se que 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico, tá, gente? Não esquece disso, não. Já falei para vocês os três principais. 1 centímetro cúbico é 1 ml, 1 metro cúbico são 1.000 litros e 1 decímetro cúbico é 1 litro. Esses aí vocês têm que saber de todo jeito. Então, olha lá. Dentro de uma lata de óleo no formato de um cilindro circular reto com capacidade 900 ml e altura 20 centímetros. Altura 20 centímetros. Vejam que se eu tenho volume, eu consigo descobrir o raio. Coloca-se um paralelepípedo reto de base quadrada, de forma que essa base esteja totalmente apoiada no fundo da lata e que seus vértices toquem as laterais da lata.
Determine a altura desse paralelepípedo. Então, vamos lá. É colocado, ó, cadê? Coloca-se um paralelepípedo reto de base quadrada, de forma que essa base seja totalmente apoiada no fundo da lata. Então, vou colocar um paralelepípedo aqui. Os vértices tocam na lateral da lata. Então, se liga aí o que acontece. Certo? Eu vou colocar uma latinha, como vocês estão vendo aí, cilíndrica, a forma de um paralelepípedo. Os vértices estão encostando na lateral aí da lata. Então, vai ter uma situação mais ou menos assim. Se liga, né? Então, apoiada no fundo da lata e que seus vértices toquem as laterais da lata. Ou seja, um quadrado inscrito aí. Determine a altura desse paralelepípedo. Então, quero descobrir a altura desse paralelepípedo. Sabendo que o seu volume é 10% do volume total da lata. Então, o volume do paralelepípedo ele vai ser 10% de 900 ml. Nós vamos mexer com isso daqui logo de cara, tá certo? Bom, a lata ela é cilíndrica, então volume da lata, área da base vezes altura. Isso é 900 mililitros, então são 900 centímetros cúbicos, tá? A questão nem mandou substituir o π, mas eu vou fazer com vocês π igual a 3, tá certo? Então, acrescente aí nessa questão π igual a 3. Bom, então π eu vou trocar por 3 e eu tenho que a altura desse... Isso aqui é a altura da lata que vale 20. Isso vai ser 900. Se tiver alguma dúvida, pode interromper, tá, gente? Estou fazendo aí rapidinho por causa do horário. Então, isso vai ficar 60R ao quadrado igual a 900. R ao quadrado vai ficar, se eu cortar esse zero, 90 dividido por 6. Que dá raio ao quadrado igual a quanto? Está exato, né? Dá 15, né? Portanto, o raio ele vai ser raiz de 15 centímetros. Está aí o raio. Agora, descoberto aí o raio desse cilindro, eu posso descobrir o lado do quadrado. Certo? Por que eu posso descobrir o lado do quadrado? Porque você tem, ó, gente, se eu olhar aqui para a base, você tem que esse quadrado ele está inscrito aí nessa circunferência. Então, nós temos o quadrado aí inscrito. Certo? O quadrado ele se encontra inscrito na circunferência. Está aqui o quadrado. Que é a base do paralelepípedo, né, gente? Certo? Então, aqui eu estou olhando para a base. Agora, vamos ver o que eu posso fazer com isso. Ó, eu preciso descobrir o lado desse quadrado. Vou chamar de L. E aí eu sei que é simplesmente aplicar Pitágoras aqui, né? Porque essa hipotenusa fica sendo 2 vezes o raio. Entenderam? Me digam aí. Aí, aplicando Pitágoras, a gente fica com L quadrado mais L quadrado igual a 2R ao quadrado. Certo? Você trabalhar com polígonos regulares inscritos na circunferência. Então, isso ficaria 2L quadrado igual a 4R quadrado, tá certo? O que ficaria L quadrado igual a 2R ao quadrado. Portanto, esse L ficaria raiz de 2R quadrado, certo? Beleza ou não? Que ficaria L igual a raiz quadrada de 2 vezes raio ao quadrado, que é 15. Portanto, o lado dessa base aí do paralelepípedo é raiz de 30.
centímetros. E agora é só fechar com o que a questão falou, né? Falou que o volume do paralelepípedo, eu estou colocando o π por 3, tá? Se não trocar o π por 3, teria que deixar ele aí até o final. Então, como é o volume do paralelepípedo? Se o lado do paralelepípedo é L, vai ser L vezes H, mas ele diz que tem que ser 10% do volume total da lata. Volume do paralelepípedo, L vezes H. 10% do volume da lata vai dar 90 centímetros cúbicos. Como L é raiz de 30 vezes raiz de 30, então, isso ficaria L ao quadrado H igual a 90. L ao quadrado é 30. E aí eu descubro que esse H vai ficar igual a 3 centímetros. Isso que deveria ser a altura do paralelepípedo, usando π igual a 3, para que o volume do paralelepípedo seja 10% do volume da lata. Beleza, meus amores? Ficou claro? Então, com isso, a gente viu a parte de cilindro. Beleza? Bom, uma excelente semana para vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem como me achar. E para a semana, a gente continua. Beleza? Beijo no coração. Até segunda-feira, gente.